a honra de receber no programa deputado Evair Vieira de Mello, 52 anos. O deputado está no terceiro mandato, chegou aqui arrebentando de voto, com mais de 70 mil votos, 75 mil, não foi, deputado? Maravilha. É um dos homens mais importantes do Congresso Nacional quando o assunto é agronegócio. Ele fez parte da Comissão de Agricultura, atualmente está na fiscalização e controle, está sempre atento no que está acontecendo. Foi presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural, se capacitou, é um homem que conhece profundamente o agronegócio, sabe o que diz. Aqui não tem neófito, certo? Aqui tem gente que sabe das coisas. Então, eu vou começar a conversar com ele, porque ele fez um requerimento que está tramitando na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, no qual ele pede a presença do presidente do INCRA para explicar algumas questões envolvendo venda de terras. Deputado, eu queria que o senhor colocasse essa questão, porque existem várias maneiras de você trabalhar a terra no Brasil. Uma delas, claro, é fazendo pecuária, fazendo agricultura, e outras você tem aí venda de terra para você produzir energia elétrica, por exemplo. Certo? Outros compraram terra, como, por exemplo, os chilenos compraram terra lá no Mato Grosso do Sul para fazer uma fábrica de celulose, né? Aramco, né? Fazer uma fábrica de celulose lá no Mato Grosso do Sul. Então, compraram, se não me engano, 80 hectares de terra, ou 100 hectares de terra, para fazer uma fábrica e produzir celulose no Mato Grosso do Sul. E tem outras iniciativas aí que nós temos, sabendo, na Bahia, que tem lugares onde a gente produz energia eólica, tem outros lugares que estão produzindo no Nordeste energia solar. E eu queria que o senhor colocasse um pouco essa questão, a importância da presença do presidente do INCRA lá na comissão. Como é que o senhor vai abordar essa questão? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade nessa manhã que estamos aqui conversando com os brasileiros, que essa mensagem possa repercutir nos 4 cantos desse país. Uma das coisas sagradas, até para respeitar o nosso processo de colonização e as nossas imigrações, principalmente para a ocupação no rural brasileiro, é preciso fazer esse registro, é o direito de propriedade, que é um direito fundamental previsto na Constituição e que, no caso do Brasil, ele extrapola a lei. A terra tem um vínculo muito forte, como eu disse, com os vínculos de famílias, de tradições, né, e com a principal aptidão desse país, que continua sendo a agricultura e a agropecuária. Foi a agricultura que trouxe o Brasil até aqui. O Brasil tentou, em algumas décadas passadas, sair da chamada produção primária da agricultura, que era chamada produção primária, imaginando que nós seríamos um país totalmente industrializado, mas ao longo do tempo, pelo tamanho territorial, pela capacidade que o brasileiro tem de olhar a terra e, através dela, olhar suas oportunidades, né, hoje você percebe que, mesmo assim, o Brasil continua um Brasil rural. Por que eu falo que o Brasil continua um Brasil rural? Porque, quando você olha o PIB, você percebe que o superávit que existe na nossa balança comercial é em função do agro. Isso foi política pública? Muito pouco. Naturalmente, deveu-se também à capacidade empreendedora dos nossos agricultores. Sejam eles os produtores dos chamados temperos verdes, no cinturão de São Paulo, cinturão de Brasília, cinturão das grandes cidades, que são os microagricultores. A gente não pode esquecer isso eu sempre cito isso para poder mostrar a complexidade que é o setor do agro. A gente fala sempre na soja, no milho, né, na pecuária, no gado de corte, na avicultura, né, em tantos segmentos somos competitivos no setor do agro, na silvicultura, mas nós esquecemos que no cinturão das grandes cidades, a grande vitória, aqui no nosso querido Espírito Santo, é o chamado cinturões verdes, que são os microagricultores. Salto isso para dizer que a agricultura não tem essa coisa do agronegócio do grande, da agricultura familiar do pequeno. São marcas, às vezes, para situar políticas públicas, mas ela tem essa sua complexidade, que vai desde o produtor da salsa, do coentro, da cebolinha, tão importante no dia a dia da alimentação brasileira, até a grande produção agropecuária, naturalmente, em áreas territoriais, como principalmente a soja, o algodão, ou seja, a maior expressão aí dessa tecnificação. Tudo isso porque o brasileiro não acreditou naquela carta de Pero Vaz do Caminho, que dizia que aqui se implantando tudo dá.
O brasileiro pegou essa carta, ele acreditou que aqui tudo dá desde que se trabalhasse, o trabalho é fundamental, e o segundo, que é o uso da ciência, da tecnologia, da inovação, e naturalmente dessas implementações de modernidade que cada dia mais chegam no agro. Por isso a terra, ela é um ativo extremamente importante. Essa é uma convocação do presidente do INCRA, que tem um objetivo específico, mas ela extrapola essa ligação com esse objetivo proposto, tendo em vista que o INCRA precisa de voltar a ser aquele INCRA do governo Jair Bolsonaro, onde nós definitivamente implementamos o respeito à propriedade rural, quando ali tínhamos a ministra Tereza Cristina, o Geraldo Mello no INCRA, e o INCRA realmente cumpriu o seu papel constitucional, que é da regularização fundiária brasileira. Porque o direito de propriedade ele é sagrado e isso tem que ser transparente. Você não pode ser algo duvidoso. Nós estamos mexendo com algo sagrado e muito importante para a economia brasileira. E, infelizmente, nesse governo liderado pelo Lula, né, que tem assento à sua mesa o MST, a Frente Nacional de Lutas, e muitas pessoas com grilhagens de terras escancaradas, com apropriação indevida de terras escancaradas. Um conluio entre esse governo mascarado e, naturalmente, interesses obscuros, que traz toda uma insegurança jurídica no campo brasileiro. Esse governo que, como eu disse, tem o MST sentado à sua mesa, tem qualquer produtor rural brasileiro a todo instante uma ameaça de invasão das suas propriedades. Essa semana, esses últimos dias agora, né, esses bandidos, né, que são bandidos, que quem comete crime é bandido, voltaram a invadir terras públicas, inclusive, com previsão constitucional de ilegalidade escancarada, mas mesmo assim, o governo é fraco, é frouxo, não tem poder porque aceitou esses terroristas sentarem à sua mesa na campanha eleitoral. Estamos vendo novamente terras públicas sendo invadidas. Você percebe que quando o governo fez todo esse esforço, questão do marco temporal, interpretação de data, não tem nada mais sagrado do que data, a Constituição é clara. Mas o governo, para criar essa estabilidade no campo brasileiro, também forçou essa coisa da remarcação de novas terras indígenas no Brasil, onde nós já temos, nós iríamos passar quase um quarto do território brasileiro e iam passar para terras indígenas que ficariam produtivas. Tudo isso tem um objetivo claro, que é o núcleo ideológico dentro do governo Lula, que é trazer a estabilidade do campo, tentando tirar o que eles chamam da pujança, da importância e do peso da agricultura brasileira, tendo em vista que nas regiões agrícolas brasileiras, nos municípios onde a agricultura é a principal fonte de renda, o governo não teve um sucesso eleitoral. Por quê? Quem valoriza a terra, família, tradição, agricultura no seu negócio, sabe que esse governo fleta com irresponsabilidade. Portanto, essa convocação do presidente do INCRA é para que ele possa esclarecer não esse fato objetivo que está proposto aí, mas naturalmente poder minimamente dizer o que o INCRA está fazendo nesse momento. Que não está fazendo titularização de terra dos assentados da reforma agrária, ele está estimulando, na verdade, sentando novas invasões de terra, uma diretoria do INCRA, alinhado inclusive com o ministro da Agricultura, que não fala forte, que não trabalha para essa segurança jurídica no campo. O ministro da Agricultura, infelizmente, nesse final de semana, voltou a atacar de forma agressiva, irresponsável e inconsequente a chamada bancada da Agricultura na Câmara. E precisa explicar para o ministro que a bancada da Agricultura não só defende a agricultura, defende tradição, valores, família, regularização, a lei. E o ministro, naturalmente, ele faz um discurso ao ouvido do presidente, que quer escutá-lo, e fica debitando o seu insucesso das políticas públicas de agricultura nos parlamentares que defendem o agro. Então, isso também é mais uma aberração, uma forma que você percebe que tem uma conivência do governo com essa segurança jurídica no campo. Tudo isso é para que, efetivamente, o presidente do INCRA venha à Câmara dos Deputados, e não só na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, mas possa vir na Comissão de Agricultura, e possa, de forma clara e objetiva, dar as explicações por que esse governo fleta com a insegurança jurídica no campo, tanto de propriedade quanto de outros direitos fundamentais da agricultura brasileira. Deputado, para a gente avançar um pouquinho na questão do requerimento. O requerimento fala de aquisição de terras por empresas
estrangeiras com capital brasileiro também, e esse requerimento também trata de questões que são muito, muito do dia a dia da gente aqui. Por exemplo, o INCRA fez, segundo o seu requerimento, fez um parecer, ali o segundo escalão do INCRA, dizendo que para qualquer estrangeiro se estabelecer, seja para uma fábrica de celulose, seja para qualquer coisa, teria que pedir autorização do Congresso Nacional. Eu nunca vi isso na minha vida. Primeira vez que eu vejo o INCRA se manifestar dessa maneira. Eu queria entender um pouco como é que o senhor vê essa questão. Como é que o Congresso Nacional vai tratar isso? Porque você não pode querer trazer investimento estrangeiro de bilhões de dólares para o Brasil, tendo que passar por um crivo político, quando a questão é técnica e econômica, correto? O INCRA hoje ele se presta a um governo ideológico. O INCRA hoje se presta a um desgoverno que não tem uma orientação clara do setor produtivo brasileiro. O diálogo desse governo não é só com o setor, a dificuldade de diálogo não é só com o setor do agro. A indústria também está na mesma insegurança. E aí eles ficam inventando essas desculpas do dia a dia para dificultar, na verdade, o crescimento agropecuário brasileiro. Volto a dizer, a convocação do INCRA para ele que possa vir esclarecer quais são e sustentado em quê. Porque, naturalmente, o INCRA não pode ficar inventando uma regra, uma lei todo dia. A agricultura é negócio a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque, e o investimento, o retorno é de médio para longo prazo. Você, quando adquire uma propriedade, faz um investimento rural, você faz um planejamento para 10, 15, 20, 30 anos. Tem culturas perenes, por exemplo. Você faz investimento em instalações físicas, como currais, cercas e tudo, outras coisas de infraestrutura, você faz pensando em 30 e 50 anos. E o INCRA não pode simplesmente ficar inventando a regra todo dia, porque isso, na verdade, freta de novo com o desincentivo para que possamos ter investimento na agricultura brasileira. Não somente nesse caso específico que o governo opera, mas eu volto a dizer, o INCRA está servindo a um governo ideológico. E o INCRA deveria ser um órgão muito técnico, com regras muito claras. O INCRA é quase que um cartório, vamos dizer assim, né? Estou tentando explicar para os mais leigos, onde as regras têm que ser claras, objetivas, a Constituição, a lei clara, para que possa trabalhar com investimento. Não só investimento, é aquisição de terras. Como você vai hoje fazer um investimento na produção agropecuária, sabendo que você tem um órgão que faz a questão fundiária, com essa estabilidade de pensamento, de ideias, que tem uma pressão política ideológica a todo instante. Naturalmente, nós vamos ter redução de área plantada, nós vamos ter redução de investimentos imobilizados. Por consequência disso, o Brasil corre o risco nos próximos anos de ter redução na produção agropecuária, você tem uma redução da queda de investimento e, com certeza, pode até faltar alimento ou prejudicar a balança comercial, fruto dessa irresponsabilidade e dessa inconsequência política que o INCRA está fazendo no dia de hoje. Deputado Evair, isso que o senhor falou aí da questão da insegurança jurídica, isso é muito importante, porque os investidores internacionais também são sensíveis a isso. Eu queria passar a palavra para o embaixador Pedro Luiz Rodrigues, para que ele fale um pouco desse assunto com o senhor. Embaixador. Não, muito interessante a exposição, porque mostra na vida real, na vida do campo, mas também da indústria e, na verdade, na vida dos brasileiros de modo geral, a importância da estabilidade de regras. Não é? O que se tem observado no Brasil mais recentemente é uma quebra dos valores e regras que são necessários para você projetar o seu futuro, para você investir. Não é? Isso tem um efeito danoso, enorme em termos de atração de investimentos. Qual empresário que lá fora vai querer trazer seu dinheiro para o Brasil se toda situação mostra que as regras podem mudar, que os valores não são os valores técnicos, econômicos, mas sim os da política. Não é? Nós temos tido exemplos recentes em outras áreas, um tema que a gente tem batido aqui, inclusive, como, por exemplo, o da ação, né, da X, né, a ex-Twitter, não é? Que veio o jornalista expor o ponto de vista dele e que mostra isso. Hoje em dia você pega as regras e politicamente você as contorce,
e faz valer para os seus objetivos políticos. Eu acho que a sociedade brasileira deve ficar atenta contra isso, porque é por esse tipo de mudanças progressivas que nós temos alguns desastres políticos e econômicos, inclusive aqui na América Latina. O caso da Venezuela sempre está aí para salientar e apontar e confirmar o que eu venho dizendo. Obrigado. Nesse caso aí, só acrescentando aqui um pouquinho o que o embaixador acabou de dizer, nesse caso aí nós temos uma empresa, alvo do seu requerimento, uma empresa estrangeira que comprou uma fábrica de celulose e agora ela tem que pedir autorização para o Congresso para funcionar como fábrica de celulose. Isso é muito surreal. Nós estamos falando de uma fábrica de celulose, hoje quem conhece minimamente, estou falando de 30, 40, 50 bilhões de reais. Não é dinheiro de comprar uma sacola de pão, não. Não estamos falando aqui de você comprar um quilo de abóbora no mercado, não. Isso é um investimento bilionário. Esse planejamento, uma decisão de uma empresa dessa, até decidir fazer um investimento desse, são 5, 6, 10 anos de planejamento, de medição de mercado, avaliação de mercado, de impacto. Imaginando que uma fábrica de celulose, você também não é fábrica que você monta a celulose hoje, você tem a compra de terra para plantio de madeira, a madeira tem todo um tempo útil, né, de crescimento, de investimento. O Espírito Santo, inclusive, tem uma expertise, são fábricas capixabas, tem expertise hoje. Não tem fábrica de celulose no Brasil hoje que não passe pelas empresas capixabas, que é aperfeiçoar naturalmente para aprender a fazer caldeira, processamento, o refinamento, né, a parte de TI. A gente conhece muito isso, né, a partir da nossa... Hoje Suzano, mas a nossa antiga Aracruz Celulose, né, foi a grande empresa brasileira de celulose. Nós aprendemos, o capixaba aprendeu a fazer isso, então tem uma ligação muito forte. E sabe o quanto que é o investimento de médio e longo prazo. E, naturalmente, não só essa estabilidade hoje que está no INCRA, né, mas o INCRA é o reflexo desse governo, né, do Ministério da Economia, do Ministério da Agricultura, do Ministério das Minas e Energia, do próprio governo, e depende cada dia do humor, né, do humor de meio-dia, de manhã cedo, de meio-dia e de tarde. E isso vai afastar investimento. A insegurança jurídica é um tema que não está proposto aqui, mas assim, o próprio STF nosso, né, que está se dando ao luxo de fazer interpretações a seu bel prazer, isso não sou eu que estou dizendo, né, o mundo hoje reconhece isso. Você imagina um investidor, os fundos de investimento olhando para o Brasil, né? Se o investidor não tiver segurança jurídica, não tiver segurança de regra, ele vai para uma outra plataforma, ele não vai vir, né? Ninguém entra no mar revolto se não tiver a segurança da sua embarcação, capacidade de superar esse. Ninguém coloca o seu avião no ar se não tiver segurança que vai fazer um voo de cruzeiro com segurança. E o Brasil hoje não tem estabilidade, segurança nenhuma. Então isso vai trazer, já está trazendo a curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo, esses investimentos no agro brasileiro, que o atual governo está se dando ao luxo de comemorar, se ele tiver a humildade que ele não tem, né, infelizmente é um presidente da República arrogante, ele vai ver que esses investimentos foram contratados e investidos no governo Jair Bolsonaro, no governo passado, onde você tinha um Paulo Guedes na economia, você tinha um Tarcísio na infraestrutura, uma Tereza na agricultura, um presidente que respeitava a meritocracia dos seus ministérios, nas Minas e Energia você tinha toda a responsabilidade técnica. Então, o que está sendo celebrado hoje, né, o que está sendo inaugurado hoje, foram investimentos contratados a um governo que dava segurança jurídica, que respeitava as regras internacionais, que tinha essa credibilidade. Infelizmente, agora tem que inaugurar sobre esse governo, e as imagens estão públicas aí. Você vê que tem inaugurações de plantas contratadas no governo Bolsonaro, que os próprios funcionários, colaboradores, não estão indo na inauguração, naturalmente porque não reconhece esse governo a legitimidade da própria segurança do seu emprego. Deputado Evaí, outra questão importante também nisso que o senhor está falando é o fato de que, vou lembrar aqui a famosa frase do ex-deputado Roberto Campos: o Brasil nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Né? E nós estamos vendo aí um mundo em conflito bélico em regiões importantes. Na Europa nós temos um conflito no Oriente Médio, e o Brasil é uma ilha de prosperidade. Está perdendo a oportunidade de se absorver investimento, de crescer, enfim, basta fazer isso que o senhor está falando, basta dar segurança jurídica,
basta você ter um compromisso mais técnico com as pessoas e você vai atrair investimento, emprego, vai ter riqueza, a população vai melhorar, não é isso, embaixador? É isso aí. A situação que nós temos no mundo hoje realmente é muito complicada. Essa questão do ataque do Irã é apenas uma gota a mais no mar de agitação. Não é? Nesse mesmo momento, a Rússia emite um comunicado para que o ataque do Irã não seja servido como pretexto para o agravamento da situação na luta lá na Europa. De modo que o que aconteceu entre Irã e Israel é muito importante, porque recentemente o Irã soltou um míssil contra o Paquistão, uma região fronteiriça. O Paquistão retaliou e mandou um pequeno míssil para a região fronteiriça do Irã, e em uma semana a situação estava resolvida. Não é? Foi uma questão de atacar grupos internos, mas ambos cederam um pouco desse excesso de soberania, vamos dizer assim, de sentimento de soberania, para entender que o que podia se transformar num conflito regional, ele se extinguiu ali. Não é? Você tem agora o fato, Israel bombardeia uma repartição diplomática iraniana, violando todas as regras da diplomacia mundial. Aí recebe um troco que foi orientado para, pelo que eu percebo, bases militares. O Irã já volta e diz que entende que a situação está resolvida porque ele precisava de uma resposta. O Israel já dá a posição seguinte: não, nós vamos retaliar, não sabemos como e quando, mas vamos retaliar. Então, isso tudo para dizer o seguinte: são criadas tensões e instabilidades no mundo. Você vê o preço do petróleo. Sexta-feira deu uma subida, hoje uma pequena queda, mas com a tendência de chegar de novo a $100 o barril, está hoje em torno de 85. O preço do ouro dispara. Daqui a pouco, o das matérias-primas, a gente não sabe o que pode acontecer se houver bloqueio na saída de Hormuz. Então, incertezas não faltam no mundo. Se a gente aqui no Brasil, que tem tudo para criar uma prosperidade, atrair investimento, um povo trabalhador, uma experiência na área do agro, aí, como bem expôs o nosso deputado Evan, quer dizer, a gente tinha tudo para aproveitar esse momento para dar uma arrancada. Mas eu sinto que, mais uma vez, o Brasil vai desperdiçar oportunidades seguindo caminhos que são do atraso, que são da desatenção aos produtores e à produção, e colocando a ideologia acima dos objetivos concretos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, deputado. Deputado, é a sua palavra. Olha, pela exposição aí do nosso embaixador, né, e o agro vai ter consequência dessa confusão lá, vou chamar de confusão, né, de Irã e Israel. É um aflito que nós ocidentais temos até dificuldade de compreensão, porque ali muito mais do que essa muito mais do que essa discussão política, e vai ter impacto no nosso negócio, vou chamar para dois fatores do agro, né? A ureia, que é fruto do gás, né? Essa ureia produzida nessa região, o gás tem um custo de $2 por BTU. No Brasil hoje, se nós formos comprar gás, que não tem gás disponível para produzir ureia, está na casa de $13, $14 o BTU. Se nós não tivermos a política interna aqui para trazer esse gás a $7 o BTU, que é o preço final, né, nós não temos nenhuma capacidade de produção de ureia interna. Possivelmente, nós vamos ter um problema aí de médio e longo prazo nesse abastecimento, até tendo em vista as restrições que já existiam, mas vai aumentar as restrições, principalmente porque é de navio, né? Então, o agro brasileiro precisa fazer uma reunião em caráter de emergência. Nós já temos a coisa russa-Ucrânia, que tem um impacto nos fertilizantes muito forte no nosso negócio, mas foi restabelecido, mas em condições precárias, dado o conflito, e agora essa estabilidade nessa região do Oriente Médio também, que daqui a pouco a conta vai chegar para o agro brasileiro. Muito bem disse o embaixador, o Brasil, em vez de fazer o dever de casa, aproveitar para fazer suas correções internas e criar um ambiente para que possa fazer dessa confusão global uma oportunidade de validação do seu sistema produtivo interno
e potencializar seu principal negócio, que é o agronegócio, o Brasil se dá o prazer de ficar numa discussão rasa, numa discussão sem fundamentos. E como você citou o avô, eu vou citar o neto. O Brasil só tem hoje uma segurança razoavelmente na política fiscal e econômica graças ao Banco Central. A autonomia do Banco Central dada no governo Jair Bolsonaro, liderada por Paulo Guedes, e nós tivemos a felicidade de termos um Roberto Campos Neto, então, naquele momento, disponível para assumir a presidência do Banco Central. Talvez seja o grande guardião hoje da nossa segurança, pelo menos econômica e fiscal, tem sido a mão de ferro, a competência técnica e a sensibilidade do Roberto Campos Neto, que não tem balançado com qualquer vento. Está tendo prestígio, competência e muito conhecimento para, mesmo nessa instabilidade política e econômica do governo federal, ter feito do Banco Central o nosso grande guardião. Ainda bem, a gente espera que ele possa ter uma condução longa até o final do seu ciclo e naturalmente possamos fazer dessa autonomia do Banco Central, que às vezes passa de desapercebido, realmente também os grandes legados e patrimônio do povo brasileiro, coisa que nós não podemos abrir mão. Você imagina se nesse momento nós tivéssemos um Banco Central para operar pura e simplesmente com as vaidades, com o desejo político. Aí seria o caos, já está contratado, mas seria a chamada pá de cal, realmente para poder quebrar de vez o país. Deputado Evair, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasília Superagro e volte sempre, o senhor está sempre com as portas abertas aqui, o senhor é parceiro, é admirado, aqui é a sua casa. Obrigado pela oportunidade. E, embaixador, uma alegria, Pedro, estar com o senhor. Um abraço. Muito obrigado e até a próxima.